Professor, já inicio colocando para o senhor reforma administrativa para quê? Nós sabemos que a reforma, as discussões em torno dela giram, de um lado, do ponto de vista fiscal, a alta despesa da administração pública que necessitaria de uma redução. De outro, a eficiência do serviço público e que toca muito bem, como o senhor nomina, o RH do serviço público, né? O senhor concorda com esses parâmetros, fiscal e aprimoramento do serviço público, com um olhar em torno do servidor? E acredita, professor, que a reforma avança sobre esses dois aspectos? A proposta de emenda constitucional do governo, a PEC 32, ela é mais focada em RH do Estado, portanto, não é uma reforma pública muito ampla. Ela foca na questão pessoal. E há, por trás das preocupações do governo, um ângulo fiscal muito forte, embora a reforma tenha vindo com um discurso de eficiência. Mas a verdade é que, olhando as outras reformas no mundo, por exemplo, Portugal, que é uma referência para nós, e que durante 20 anos tem feito reformas do RH, a pressão fiscal é sempre um motor para a reforma. É sempre o impulsionador dos governos para fazer reforma. Mas é um problema isso, porque a grande questão do serviço público brasileiro é ser eficiente. Isso é ser capaz de realizar uma boa prestação para o cidadão. Claro que utilizando bem os recursos que tem, quer dizer, não desperdiçando recursos. Mas o nosso principal desafio no Brasil hoje nem é economizar recursos, mas é tornar eficazes os recursos que nós estamos gastando com o RH. Então, esse deve ser o foco. É o principal foco nosso, é aumentar a eficiência. E, para isso, nós temos que eliminar a profunda desigualdade que existe dentro do serviço público. Não existe uma característica do servidor público brasileiro hoje. Nós temos uma diversidade enorme, uma elite, sobretudo na área jurídica, que ganha muito, tem muitos privilégios, tem muitos direitos, e nós temos uma massa de trabalhadores no serviço público que é muito maltratada. Então, esse é um elemento central para aumentar a eficiência. Nós temos que melhorar a qualidade do trabalho do servidor por meio de estímulos, de cobrança, de qualificação e de boa remuneração, evidentemente. A questão fiscal é importante, mas não só para o RH do Estado, não é isso? Uma crítica do sistema atual é essa desigualdade entre as carreiras. De um lado, umas carreiras muito bem posicionadas, reconhecidas e bem remuneradas, e outras nem tanto. Agora, a PEC nos traz uma divisão entre carreiras típicas de Estado, cargos típicos de Estado, e os que não seriam típicos de Estado. O senhor não acredita que essa divisão pode acirrar ainda mais essa desigualdade, a diferença entre esses cargos? E o senhor consegue vislumbrar uma apropriação político-partidária em torno da estrutura do Estado com essa fragmentação? A estrutura do Estado ela é muito influenciada pelos interesses que estão espalhados pela sociedade e que, evidentemente, têm uma representação política partidária. Então, por exemplo, o sindicalismo, que é ligado aos partidos, ele é muito importante para determinar os rumos do serviço público, não é? Mas há outros elementos que importam aí e que influem na desigualdade. Um elemento decisivo é que o estamento jurídico, que está muito próximo do poder, ou que representa ele mesmo, núcleos de poder, como no Judiciário, no Ministério Público, conseguiram um espaço próprio, algo um pouco parecido com o que aconteceu no regime soviético, em que uma burocracia dominou o Estado e passou a determinar os rumos da sociedade. Isto ocorreu também no Brasil, claro que em menor medida, mas ocorreu, e tem feito com que Judiciário e Ministério Público, por exemplo, fiquem fora de qualquer esforço de reforma para aumentar a eficiência e de economia de recursos públicos. Como é que eles conseguiram isso?
é que as normas sobre o regime dos trabalhos como membro de poder, como eles se denominam, quer dizer, juízes e membros do Ministério Público, acabou ficando nas mãos deles próprios, seja porque eles têm a iniciativa das leis para fixar o estatuto e nacional da magistratura e do Ministério Público e as regras sobre a organização das carreiras nos estados, seja porque eles, tendo autonomia financeira, eles administram os seus recursos e aí não observam as regras jurídicas, inventam as regras jurídicas. Então, isso gerou um estamento jurídico poderoso que tem a capacidade de ficar livre de todas as amarras, de todas as cobranças. Isso é um problema grave no Brasil, gravíssimo, e nós temos que corrigir isso. Então, nós temos como um desafio da nossa reforma acabar com essa distorção enorme, né? Para que nós possamos, então, igualar mais o trabalho público, dar mais incentivos, dar oportunidades para as pessoas corrigirem o seu trabalho e, evidentemente, dar mais recompensa a quem produz mais, quem é mais eficiente no atendimento da população e por aí vai, né? Até nessa tentativa de proteger essa apropriação político-partidária, a Constituição parece ter se preocupado muito com os cargos públicos no sentido de proteger a sua ascensão, prever o concurso público, mas pouco ela fala do exercício das funções públicas, né? E nós sabemos da importância disso, a exemplo, a contratação temporária, que nos parece ser um mecanismo importante, não só para situações de emergência, né, mas também para esse fluxo de demanda do serviço público. Por exemplo, nós temos questões externas que afetam uma baixa, a questão demográfica, e aí você tem a atividade educacional, vivenciamos agora a atividade por vídeo, por tele, então é um mecanismo muito eficiente também para o controle desse fluxo de demanda do serviço público, a contratação temporária. Agora, professor, a PEC ela traz uma vedação ao acúmulo de cargos públicos por aqueles que não são considerados típicos de Estado. O senhor não acredita que essa disposição constitucional irá na contramão do que hoje a gente tem tão ouvido falar em relação às atividades econômicas, dessa multidisciplinariedade de atuação? O problema é que nós apostamos demais na constitucionalização do RH do Estado. Então, certas regras entram na Constituição para corrigir distorções muito pontuais. Por que essa regra da proibição de acumulação está na Constituição? Porque pessoas conseguiam acumular cargos e não trabalhar em nenhum deles. No fundo, acumulavam vencimentos e não acumulavam trabalho. Então, para impedir isso, se proibiu a acumulação de cargos e criou-se algumas exceções que foram feitas, evidentemente, a pedido de grupos mais poderosos, como professores universitários, por exemplo. Mas isso, evidentemente, não é tema da Constituição, não se corrige um abuso aqui, um erro ali, por meio de uma regra geral para todo o serviço público. Esse tema tem que sair da Constituição. E é preciso gerenciar adequadamente o trabalho público. E esse é o grande desafio. Nós acreditamos demais em regrinhas jurídicas e, sobretudo, regras gerais, e acreditamos nada em gestão de pessoas. Nada. Absolutamente nada. Imaginamos que tudo é questão de regrinhas, interpretação de regrinhas. Tudo vira conflito jurídico. E esse é um dos ingredientes da nossa crise, né? Em matéria de eficiência, de qualidade e mesmo de justiça em matéria de RH público. Então, um dos caminhos é desconstitucionalizar o manual de RH do Estado e não aumentar as proibições. De maneira que a PEC 32 ela tem este grande defeito, entre outros, né? Mas este grande defeito, ela piora esse defeito que nós já temos, né? Que é a excessiva constitucionalização. Nós devemos, como uma orientação muito importante para reformar o nosso RH do Estado, nós devemos descomplicar. É esse o nosso desafio. E descomplicar para quê?
para se poder gerir desempenho, para gerir pessoas. Você mencionou um desafio, que é o desafio de ingresso no serviço público. E o trabalho temporário ele tem sido muito utilizado, por exemplo, pelos estados e municípios na área de educação. Não porque a função de professor ela seja temporária, quer dizer, claro que existem demandas sazonais em função da modificação demográfica, mas esse trabalho tem crescido muito por várias razões. Uma delas é a dificuldade de recrutamento. Os concursos públicos se tornaram gincanas burocráticas. E acontece que as crianças não podem ficar sem aula. E aí é evidente que o recrutamento mais simples, que é feito por meio de processos seletivos simplificados para o trabalhador temporário, para a administração pública, tem sido uma solução. Outro exemplo são as fundações de apoio na área de saúde, que são responsáveis pelas grandes estruturas de saúde com mais qualidade no serviço público. E essas fundações de apoio, como vivem paralela ao Estado, não fazem concurso público, fazem processos seletivos mais simples, mais eficientes, e conseguem recrutar e repor pessoal, quer dizer, fazem gestão de pessoal. E uma coisa que o serviço público brasileiro perdeu é a capacidade de fazer gestão de pessoal. E é isso que nós temos que dar a ele, o poder, a capacidade de fazer gestão de pessoal. Para isso, nós temos que descomplicar o RH do Estado. Alguns órgãos e entidades, eles concorrem entre si na promoção de ações públicas com o mesmo objetivo. Não sei se o senhor concorda com isso e se acredita que a reforma administrativa deveria também atacar essa situação, né? Ou, como o senhor já trouxe, a visão da necessidade de desconstitucionalização de algumas normas, se esse ambiente regulatório, né, deveria ficar a cargo de normas infraconstitucionais, professor. Nós temos que focar no Brasil na qualidade do gasto e na eficácia do resultado. Qualidade do gasto. Nós temos que saber onde nós gastamos o nosso dinheiro. E um dos elementos ligados à qualidade do gasto é saber se um órgão não está gastando seus recursos para fazer a mesma coisa que o outro também faz. E se há dois órgãos fazendo a mesma coisa, medir se não é melhor e mais barato, mais eficaz, juntar a sua ação ou extinguir um deles. Mas nós não medimos qualidade do gasto e nem eficácia da ação do Estado. Nós criamos programas, nós criamos órgãos, criamos subsídios, contratamos servidores, damos dinheiro, reservamos dinheiro no orçamento, inclusive por normas constitucionais, para certos fins, e achamos que isso garante a eficácia do nosso programa, por exemplo, de saúde e educação. Então, nós temos reserva constitucional de recursos para educação e saúde. A eficácia do gasto não é medida. Nós estamos preocupados com a regra jurídica formal que garante que haja dinheiro para a educação. Nós não valorizamos isso. E para que nós possamos medir eficácia e reagir a isso, nós temos que descomplicar o direito público. E o que nós fizemos no Brasil, em todas as áreas, e no serviço público, na organização das carreiras, o que nós fizemos foi complicar demais. Isso não significa que não se deva ter regras jurídicas, é preciso ter, mas há maneiras diferentes de organizar. Por exemplo, o RH do Estado, para que ele seja complicado ou descomplicado. Um dos problemas nossos na gestão de pessoas é que nós dividimos o quadro de pessoal em centenas ou milhares de carreiras em órgãos públicos. A própria União Federal tem uma quantidade inacreditável de carreiras diferentes. Mesmo as funções feitas em ministérios, órgãos ou entidades diferentes são atribuídas a carreiras diferentes, não faz o menor sentido. Portugal também era assim. Portugal, que é um Estado unitário, tinha mais ou menos 1.600 carreiras no serviço público. Foram reduzidas, em certo momento, para 3 carreiras. 3 grandes carreiras.
Qual é a qualidade disso? Nós descomplicamos a regra, damos mais igualdade, mais clareza e permitimos a transposição de pessoal daqui para lá, na medida em que o serviço deixa de funcionar, deixa de ser necessário, e nós podemos, então, fazer adaptações. Isso não quer dizer que todo o regime do serviço público, toda a estrutura da administração pública, deva ser deixada para ser determinada de maneira improvisada, sem norma jurídica nenhuma. Só que nós temos que ser seletivos. Então, nós temos excesso de reserva legal em matéria de RH do Estado. Todos os cargos têm que ser criados por lei, a remuneração tem que ser fixada por lei, aumentada por lei. Bom, é óbvio que a gestão de pessoal desse modo é inviável, é inviável. Ela se torna uma questão política. Nós temos que descomplicar isso. Agora, nós não devemos, por exemplo, deixar que a opção entre ter uma entidade estatal autônoma, uma autarquia ou não, fique nas mãos do gestor dessa autarquia, ou do presidente da República, ou do governador. Isso é uma decisão fundamental. Ter um banco central como uma unidade independente, ter um IBAMA como uma entidade estruturada independente, isso é uma questão central. Traduz uma questão vital de política pública. É uma decisão a ser tomada por lei. Em 98, nós já tivemos uma reforma constitucional. Nós temos assim, a impressão que alguns pontos que ela buscou resolver se aproximam do discurso em torno da PEC 32. O senhor acredita que as alterações de índole constitucional promovidas em 98 pela reforma não atacaram todos os problemas que se precisava, ou, de fato, o que se busca não está no aspecto constitucional, e sim em normas infraconstitucionais? O problema da reforma administrativa de 1998 em relação ao tema pessoal é que, ao invés de descomplicar a Constituição, passando para a legislação a tarefa de organizar o regime jurídico do serviço público no Brasil, o que se fez foi complicar ainda mais, constitucionalmente, o regime dos agentes públicos no Brasil. Foi por isso que fracassou. A orientação inicial da reforma era positiva. Ideias como de eficiência, tudo isso era positivo. Só que, quando a reforma saiu do Congresso Nacional, ela tinha virado seu oposto. Tinha se complicado a Constituição ainda mais. E o que aconteceu foi a ineficácia da reforma. Não aconteceu absolutamente nada com aquela reforma. Infelizmente, a PEC 32 retoma ideias que eram corretas e que estavam por trás da PEC de 1998 e incide novamente no erro. Abre a oportunidade de recomeçar o esforço de constitucionalização, quando devia fazer o contrário. Devia propor a eliminação das regrinhas constitucionais sobre a RH do Estado, para que a estruturação básica fosse feita por lei complementar ou por leis ordinárias, e também por meio de atos normativos da administração pública. Esta é a linha adequada. Infelizmente, a PEC 32 não foi concebida assim. Cabe ao Congresso Nacional corrigir esse erro, né? E este é o caminho correto a seguir. Nós temos que descomplicar o nosso direito público, inclusive o nosso direito público dos recursos humanos. É fato que, se nós queremos um serviço público de qualidade, nós precisamos de bons agentes públicos. Eles precisam ser valorizados, capacitados frequentemente, bem remunerados e avaliados, né, professor?
Como o senhor acredita que a reforma, que a PEC 32, ela avança nesse sentido? Ela traz mecanismos eficazes para isso? Para isso, é preciso haver gestão de desempenho. É preciso que se meça o desempenho, que se treine as pessoas, que se dê estímulo. Bem, nada do que a Constituição autoriza se tornou realidade no Brasil. Não se tornou por várias razões. Em parte porque, a partir de 2003, no âmbito federal, nós tivemos um governo de viés sindical que não tinha nenhum tipo de simpatia por gestão de desempenho e medição de desempenho, mas era mais focado na atribuição de vantagens funcionais gerais, o que é o próprio do movimento sindical, que é buscar vantagens gerais, ganhos gerais para a categoria por força de ações políticas. Então, isso no âmbito federal acabou se tornando inviável, né? É uma tendência que durou muito tempo e que depois, com as crises recentes, acabou, evidentemente, não retomando o protagonismo. No âmbito dos estados e municípios, isso se tornou muito difícil de fazer por conta do poder sindical, de um lado, das categorias de servidores públicos, que, baseados na sua força sindical, evitou que as avaliações de desempenho que foram criadas tivessem algum tipo de eficácia. Então, houve uma espécie de captura corporativa das avaliações de desempenho, e também, em parte, porque a perda da estabilidade daquele que já a tivesse adquirido, por força de uma repetida avaliação de desempenho negativa, foi inviabilizada porque não se aprovou a lei complementar que deveria autorizar a quebra da estabilidade, né? Mas eu acho que a questão central nossa é convencer os nossos dirigentes da administração pública que é preciso fazer gestão de desempenho, que isso vale a pena. E nós não temos sido felizes, por muitas razões, em convencer os nossos líderes políticos a fazer gestão de desempenho dentro da administração. O que é que se fez nesses anos todos nos principais serviços sociais que atendem a população e que há mais cobrança, fora a educação? O que são os serviços de assistência social e saúde? O que é que eles fizeram para melhorar os serviços? Foi externalizar a atividade. Então, na matéria de saúde pública, por exemplo, o que melhorou a saúde pública, e ampliou, porque nós ampliamos a saúde pública nas últimas décadas, foi a externalização dos serviços por meio de contratos com o setor privado, ou lucrativo, ou, sobretudo, o terceiro setor por meio de organizações sociais de saúde. Essa tem sido a opção. Quer dizer, os nossos grandes líderes políticos desistiram do serviço público como uma alternativa para a expansão do serviço na área social. Desistiram, abandonaram o serviço público. E nós temos que mudar esse movimento. Até porque não dá para desistir do serviço público como um todo. Ainda que nós possamos usar organizações sociais, terceiro setor, isso é positivo, é preciso que haja uma relação entre organizações estatais e não estatais, né? Tem áreas de educação, ensino superior, por exemplo, em que as instituições estatais são fundamentais, né? Então, nós temos que ser capazes de convencer os nossos líderes públicos a apostar em gestão de desempenho. Para isso, temos que descomplicar o direito público, é verdade, mas não é descomplicar para que eles façam o que quiserem, né? Mas para que eles façam gestão de desempenho. É esse o nosso desafio.